Fala galera, beleza? Corrente elétrica. A corrente elétrica pode ser cobrada a você em vários contextos diferentes. No nosso caso, você vai ver mais a corrente alternada e a corrente contínua. A alternada quando ela também for variada e a contínua quando ela for constante, ok? Eduardo, como assim? Você está citando vários tipos de corrente diferentes. Hoje, nessa aula, você vai ver agora comigo corrente contínua e constante, que basicamente nós estamos citando a média das correntes elétricas. Mas em outras oportunidades você vai ver o Eduardo falar sobre todos os tipos de corrente elétrica. Primeiro vamos definir o que é corrente elétrica. Por corrente elétrica, por definição, aliás, corrente elétrica, ela é definida como sua média é a porção de carga que atravessa a secção transversal do condutor à medida que o tempo passa. Aborde, interprete essa média como sendo, a cada unidade de tempo, uma quantidade constante que atravessa a secção transversal desse condutor à medida que o tempo passa. Vamos abordar a corrente elétrica de elétrons que se formam em um condutor na fase sólida, portanto, a corrente elétrica em um fio. Interprete um fio cujo um lado tem um potencial e outro lado um potencial de valor diferente. Então é necessário que esses potenciais eu tenha um alto e um baixo. No nosso caso, o campo elétrico formado dentro do fio está formado da esquerda para a direita. E você sabe que campo elétrico vai do potencial mais alto para o mais baixo. Como assim, Eduardo? Quando a gente estabelece uma diferença de potencial nas extremidades do fio, uma DDP, essa diferença de potencial ela cria um campo elétrico naquela região. E o campo ele é capaz de produzir força elétrica em partículas eletrizadas. Esse campo, ao produzir força nos elétrons, movimenta alguns. Esses alguns elétrons que se movimentam, sofrendo ação de força elétrica produzida pelo campo elétrico, conseguem atravessar essa secção transversal imaginária do fio. E esses alguns elétrons são os elétrons que compõem a corrente. Essa intensidade média, repetindo, ela é a porção de carga que atravessa essa secção transversal do condutor a cada unidade de tempo, a cada intervalo de tempo. Show de bola? Eduardo, só para eu relembrar, essa quantidade de carga é aquela quantidade de carga lá do início da matéria da eletrostática? É ela mesma. Essa quantidade de carga ela pode ser obtida assim para você. Número de portadores de carga vezes a carga elementar de cada portador. No nosso caso aqui é o elétron. Então, essa quantidade de carga vai ser o número de elétrons vezes a carga elementar de cada elétron. Show de bola? Eduardo, outro detalhe. Quais são as nossas unidades de medida mesmo? Para essa expressão? Corrente elétrica, né, galera? Sistema internacional deve ser medido em quê? Em amperes. Unidade de tempo deve ser medida em quê? Em segundos. E a quantidade de carga deve ser medida em quê? Em coulomb. Todas aí no sistema internacional. Mas, Eduardo, eu lembro que você, em sala de aula, você consegue, através do gráfico da corrente versus tempo, calcular um outro detalhe. É isso mesmo, é para isso que a gente vai. Eu tenho um gráfico aqui, corrente versus tempo. Esse gráfico, você percebe que a reta ela se mantém paralela ao eixo do tempo. Se essa reta ela é paralela ao eixo do tempo, você está percebendo que o valor da corrente elétrica consegue ser sempre o mesmo à medida que o tempo passa. Então vamos pegar um intervalo de tempo aqui t qualquer. Aí você nota, essa corrente elétrica, como ela mantém sempre o mesmo valor à medida que o tempo passa, então ela é constante. Fora isso, você também nota que o valor da corrente elétrica se mantém sempre acima do eixo do tempo, então essa corrente ela é sempre positiva. Não porque é positiva, mas porque, por ser positiva, os elétrons se mantêm sempre no mesmo sentido. E por não se tornar negativa, esses elétrons não invertem o sentido de seu movimento. Então, como esses elétrons mantêm sempre o mesmo, como essa corrente, aliás, mantém sempre o mesmo sinal, os elétrons mantêm sempre o mesmo sentido. Como os elétrons mantêm sempre o mesmo sentido, essa corrente é classificada como contínua também. Espera aí, Eduardo, de novo. Se essa corrente ora fosse positiva, ora fosse negativa, ora fosse positiva, ora fosse negativa, esses elétrons alternariam o sentido de seu movimento. Como nesse caso a corrente elétrica mantém sempre o mesmo sinal, ela é sempre acima do eixo do tempo, portanto positiva, significa dizer que essa corrente elétrica sempre se mantém no mesmo sentido, o que significa dizer que ela deve receber o nome de contínua.
Corrente contínua não confunda com uma corrente constante. Corrente contínua diz respeito apenas a sentido. Significa dizer apenas que o sentido da corrente elétrica, depois que ela é formada, se mantém sempre o mesmo. Show de bola? Eduardo, então essa minha corrente aqui, ela tanto é constante, porque ela mantém sempre o mesmo valor, como ela é contínua, porque ela tem sempre o mesmo sinal. Perfeito, é isso mesmo. Pegue essa corrente elétrica agora e calcule a área do gráfico. Quando você calcula a área do gráfico, o que você obtém? Numericamente, essa área ela consegue ser base, que é um intervalo de tempo aqui, ΔT qualquer, vezes a altura, que é uma corrente elétrica I. E olhando para essa expressão, você consegue enxergar que corrente vezes tempo é o quê? É carga. Como corrente vezes tempo é carga, a área do gráfico ela é numericamente igual à variação da quantidade de carga. Deixa eu só colocar um N aqui de numericamente igual. Show de bola? Então, galera, o que é importante aqui? Você saber calcular a média da corrente elétrica que atravessa a secção transversal do condutor naquele momento, que é simplesmente carga sobre tempo, e ter a certeza que toda vida que você tiver um gráfico corrente versus tempo, ao calcular a área do gráfico, você obtém a grandeza física chamada quantidade de carga elétrica. Bem, galera, espero eu ter lhe ajudado. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.